Olá, sétimo ano. Aqui quem está falando é a professora Simone. Vamos começar mais uma aula de história, né? Hoje nós estamos dando continuidade àquele assunto que nós já falamos nas aulas passadas. Vocês já viram aí 2 vídeos falando da Reforma Protestante e hoje nós vamos estudar a Contra-Reforma e a Reforma Católica, né? O que seria isso? Bom, diante tudo que estava acontecendo, né? As reformas propostas por Calvino, por Lutero, a separação da igreja anglicana, da igreja católica. A igreja católica ficou só de braço cruzado, vendo tudo isso acontecer, perdendo vários fiéis para os reformadores, ou ela tomou alguma medida, né? Então, são essas medidas que nós vamos estudar hoje. O que foi que a Igreja Católica fez perante tudo aquilo que estava acontecendo. E essas medidas nós chamamos de contra-reforma, tá certo? Que foi, na verdade, uma reforma interna da própria Igreja Católica, ok? Então, vamos lá para o nosso primeiro slide. Qual era o objetivo, então, dessa contra-reforma? Era fortalecer a Igreja Católica e moralizar o clero. Vocês viram, como eu já disse agora há pouco, que a Igreja Católica estava perdendo vários membros, né, para outras igrejas, no caso, para os protestantes, né, para novas doutrinas, para a Igreja Anglicana. Então, vários fiéis saíram da Igreja Católica e sem contar também com a moral que o clero estava tendo, né? Como as pessoas viam o clero naquela época, né? Já que tinha sido exposta aí várias coisas que estavam acontecendo internamente, como, por exemplo, comprar terreno no céu, compre aqui o seu perdão e ganhe o paraíso, compre um pedaço da coroa de Cristo, enfim, muitas coisas aconteceram na Igreja Católica que fizeram com que as pessoas passassem a ver a Igreja Católica com os outros olhos, né? Com ar de desconfiança nessa instituição, né? Aqui eu coloquei a foto, né, do Vaticano, que é o centro, né, da igreja, lá na Itália, em Roma. Então, o objetivo era esse, era fortalecer a Igreja Católica, né, e reconstruir, né, a moral dos membros, né, do clero, ok? Vamos para o próximo slide. Por quê? Eu coloquei aqui, né? Por que a Igreja Católica fez essa reforma interna? Bom, primeiro que isso já era uma ansiedade dos próprios membros, por isso que eu coloquei aqui a foto de membros da Igreja Católica, né? Os próprios membros pressionavam a Igreja Católica para que houvesse essa reforma, né? Para que a igreja repensasse o que estava acontecendo e a moral dos seus membros fosse revista, né? Perante a sociedade, ganhasse novamente a credibilidade espiritual e religiosa, né? Então, por conta disso, além do que estava acontecendo fora, as pessoas também que ficaram na própria Igreja Católica, elas também insistiam que houvesse essa reforma para que eles dessem uma satisfação, né, à sociedade do que estava acontecendo. E aí como? Como foi que a Igreja Católica decidiu rever, né, o que estava acontecendo para que a credibilidade fosse novamente restituída no clero católico? Uma das medidas que a Igreja Católica tomou foi a criação da Companhia de Jesus. Essa expressão aqui eu acho que muita gente conhece, né? Quando vocês estudam aí, quando os portugueses chegaram no Brasil, por exemplo, lá vocês veem, quando estão estudando, esse nomezinho aqui, né? Ó, jesuítas. Acho que todo mundo já ouviu falar nesse nome aqui. Pois é, os jesuítas vieram para o Brasil na intenção, né, de angariar novos membros para a Igreja Católica, uma vez que lá na Europa eles estavam perdendo muitos membros por conta da reforma, né? Então, aqui foi uma instituição criada especialmente para isso, tá? Para divulgar pelo mundo as ideias católicas, para angariar novos integrantes, tá certo? Foi esse o objetivo da criação da Companhia das Índias, ou da Companhia de Jesus. E esse momento casa certinho com o momento em que os portugueses chegaram aqui. Então, por isso que a gente vê a catequização dos índios pelos jesuítas, ok?
Vamos para o próximo. Como é que funcionava essa companhia? Quais eram os métodos adotados pela Companhia de Jesus? Primeiro, eu já disse, divulgar a fé nas novas terras descobertas. E para divulgar a fé católica entre os habitantes das novas terras descobertas, eles criaram uma espécie de escolas, que é o que a gente chamava de catequização dos índios, né? Então, nessa catequização dos índios, foi onde teve aí como é que eu posso dizer a palavra? Um massacre, não, massacre talvez não fosse a palavra certa, mas reprimiram, tá? A cultura indígena, o idioma, os costumes, a religião indígena, tudo era considerado pelos jesuítas, né, pela Companhia de Jesus, como coisas primitivas, como bárbaros, como um povo infiel, sabe? Que não conheciam a Deus. Então, quando os jesuítas chegaram aqui no Brasil, de uma certa forma, eles impuseram a cultura religiosa, né, aos indígenas. E para fazer isso, eles usavam o quê? A facilidade do discurso, que eles eram treinados para isso. Alguns até aprendiam os idiomas locais para facilitar a aproximação do índio com eles, né? Ganhavam a confiança dos índios. Alguns padres jesuítas até eram contra os portugueses escravizarem os índios, né? Então, com esse discurso, ele aproximava os índios, né, da companhia e acabava fazendo outro tipo de exploração, né? Que era a exploração religiosa, né? Imposição da sua cultura sobre a cultura indígena. Sem contar que os índios também trabalhavam sim, né? Naquelas aldeias de catequese. Então, na verdade, não é porque eles eram contra a exploração de um ser humano, né? É porque eles tinham outros interesses, a igreja tinha interesses particulares, né? Até porque eles não eram contra totalmente, porque ele dizia que o índio que não fosse catequizado podia ser explorado. Então, aí mostra que a verdadeira intenção não era ser contra a escravidão indígena, né? Mas sim angariar adeptos para a religião católica, ok? Vamos aqui para o próximo slide. Concílio de Trento. Então, a Igreja Católica, né, para fazer toda essa reforma, decidiu fazer uma reunião na cidade de Trento, que é uma cidade na Itália. E aí o Papa convocou, né, os seus membros para discutirem o que estava acontecendo e tomarem algumas medidas. E o que foi decidido nesse concílio, né? Ele aconteceu em 1545. Eu coloquei aqui as principais coisas que foram discutidas lá e ficaram acordadas lá entre eles, né? Livre-arbítrio, ou seja, eles continuaram acreditando que o homem era livre para escolher, né? Por isso essa expressão livre-arbítrio, para escolher no que fazer, se era membro, se não, se pecava, se não, enfim. O homem é livre para ter suas próprias escolhas, né? Outro ponto, culto aos santos e a Maria. Vocês lembram que isso era uma coisa que os protestantes não concordavam. Foi um ponto lá que Lutero, né, colocou lá nas suas 95 teses que não tinham base bíblica, mas aqui na igreja católica, no Concílio de Trento, no Concílio de Trento, eles decidiram por continuar com essa doutrina. Então, continuaram com os cultos aos santos e à Virgem Maria, né? Que até hoje é assim que funciona, né? O culto na Igreja Católica. Supremacia do Papa, ainda hoje também funciona assim, né? O Papa é o líder primeiro da Igreja Católica e todas as outras igrejas e fiéis devem obediência à autoridade do Papa. Isso aqui também tinha sido questionado lá por Lutero, né? Proibição da venda de indulgências, o que nós já falamos muito em aulas passadas, né? Então aqui é como se a igreja reconhecesse o seu erro, né? E agora ela está proibindo a venda de indulgências, tá certo? Então aqui é como se ela estivesse dando uma satisfação à sociedade, né? Reconhecendo e dando uma satisfação e proibindo então a venda de indulgências.
A proibição também de cargos eclesiásticos, também acontecia isso lá na Idade Média, né? Então, aqui, a gente até discutiu nas aulas passadas que membros da elite, da nobreza, com muito dinheiro, conseguiam comprar cargos, né, da igreja, porque a igreja era uma instituição extremamente influente na sociedade, então acabava que você ser membro, né, da igreja, membro no sentido de ser uma liderança na igreja, era também sinônimo de poder. Então aqui no Concílio de Trento há uma proibição da venda desses cargos, acontecendo a mesma coisa do ponto anterior, para dar uma satisfação à sociedade, né, e proibir essas práticas que tinham desagradado, né, o povo na Idade Média. Criação de instituições para formar clérigos. Em vez de agora eu comprar o meu título na igreja, agora eu tinha que estudar, né, e me formar para ser membro da Igreja Católica, tá certo? E fortaleceu o Santo Ofício da Inquisição. Isso aqui já era uma prática desde a Idade Média. Nós estamos no início da Idade Moderna. Desde a Idade Média já tinha o concílio já tinha a Inquisição. Só que aqui no Concílio de Trento eles fortaleceram ainda mais as ideias, ou seja, continuaram com as mesmas práticas lá da Inquisição. E essas práticas aqui vocês já conhecem bem, que estudaram lá na Idade Média, né? A perseguição em relação às pessoas que pensavam diferente, né? Que tinham crenças diferentes, aí queimaram muitas pessoas na época, condenaram a fogueira, e aqui eles passaram também a perseguir os protestantes. Então, muitos protestantes foram mortos por conta da Inquisição, tá certo? Vamos ver aqui o próximo. E aí, por fim, eu quero mostrar para vocês, dizer para vocês que a última medida que a Igreja Católica fez nessa época foi a proibição de alguns livros. Por isso que eu botei aqui o nome censurado, né? Ó, em 1564, a Igreja Católica ela vai declarar, né, e publicar uma lista de livros que era proibido os fiéis lerem, né? Quem fosse membro da Igreja Católica não podia fazer uso dessa literatura, não podia ler esses livros, senão era considerado hereges, né? E aí, quais eram os livros que eles censuraram? Uma lista lá que tem, né? Se você quiser depois dar uma procurada na internet, fica à vontade, até porque se a gente for falar todos os livros aqui, não faz sentido, o nosso vídeo ia ficar muito longo. Mas eu coloquei aqui, ó, a Bíblia protestante foi proibida, né? Como assim, professora? Não é uma Bíblia só? Tem uma diferençazinha, certo? Na Bíblia dos protestantes e na Bíblia dos católicos. A Bíblia dos católicos possui 46 livros no Velho Testamento e a dos protestantes possui 39. O Novo Testamento é igualzinho, mas o Velho Testamento tem essa diferençazinha, tá certo? Os protestantes se baseiam na cultura judaica, né? Diz, com achados arqueológicos, descobertas, eles perceberam que os judeus não utilizavam todos os livros que a Igreja Católica usava. Então, os protestantes acharam por bem replicar, né, o que os judeus já faziam e adotaram apenas esses 39 livros do Antigo Testamento. E a Igreja Católica incluiu esses outros, né? Continuou, já, na verdade, ela já fazia uso desses livros, mas ela oficializou, né, isso no Concílio de Trento, adquirindo como texto sagrado esses outros livros, tá certo? Depois, se você tiver a oportunidade de olhar, um dos livros que eu recordo agora é, por exemplo, Judite. Está na Bíblia dos católicos, mas não está na Bíblia dos protestantes, tá certo? Outras obras literárias foram proibidas, além dessas leituras, da leitura da Bíblia dos protestantes, também obras de Galileu, né? Obras de Giordano Bruno, inclusive esse aqui foi até queimado na fogueira, né, da Inquisição, obras de Newton, tá? Todas essas literaturas aqui foram proibidas. Esse cara aqui é aquele que disse que a Terra
é quem girava, né, em torno do Sol, tá certo? Esse cara aqui, ele também concordava com essas ideias que o Sol era o centro do universo e não a Terra, né? Mas além disso, ele tinha ideias também bem contraditórias com as ideias católicas. Por exemplo, ele questionava a divindade de Cristo, né? Ele dizia que um dia o Satanás ia ser convertido, sabe? Então, assim, tem algumas ideias aí que entram nos pormenores que não nos cabe no sétimo ano aprofundar tanto, mas se você tiver curiosidade, depois me diz que eu posso mandar alguns links para você e você aprofundar um pouquinho mais o assunto, tá certo? Por enquanto, o que eu queria dizer para vocês era isso sobre a contrarreforma. Eu acho que a gente já fez aqui um aparato, né? Um resumo. E se você preferir, você pode pausar o vídeo, achar que foi muito rápido, pode voltar, assistir quantas vezes você quiser, ou pode também ler lá no seu livro didático, tá na página 104 até a 106, tá certo? Faça a leitura, porque assim você aprofunda seus conhecimentos, tá certo? Quem tiver dúvidas sobre o vídeo e quiser conversar comigo, eu estarei lá no grupo de estudos para falar com você, tá? Beijo, até a próxima aula.